Olá, sejam bem-vindos à quarta aula do curso A Força da Criatividade. É a Aline Niemeyer que fala, psicóloga, escritora. E vamos lá falar um pouco mais sobre criatividade nessa última aula. Bom, hoje, para começar, eu quero falar uma frase que me inspira quando eu penso em felicidade. Tá? A felicidade não se resume à ausência de problemas, mas sim à capacidade de lidar com eles. Essa frase do Einstein. A felicidade não se resume à ausência de problemas, mas sim na capacidade de lidar com eles. E para isso nós temos as forças de caráter, e eu aqui continuando a falar da força da criatividade. Tá? Hoje nós vamos falar do poder da observação, o quanto ele é importante para o desenvolvimento da criatividade, paradigma, um pouquinho sobre pensamento divergente e convergente, e a criatividade nos relacionamentos. Vamos lá? Bom, poder da observação. É muito interessante a gente falar assim, observe uma coisa atentamente, né? E às vezes você vê que não observou tão bem, não viu aquele detalhe no quadro, não viu aquele detalhe da situação. A gente vive numa sociedade onde impera a pressa, é difícil, né? Não ter ansiedade com esse ritmo. Mas a observação que é importante na criatividade é uma observação devagar. Não é que seja uma observação lenta, uma observação devagar. Ela é ativa, você não fica passivo olhando, mas você fica olhando, observando, atento aos detalhes. Tá? Para desenvolver o poder da observação na criatividade, tem um livro que eu indico que é muito bom, que se chama Inteligência Visual, da Amy Ehrman. Tá? Aqui tem muitas coisas, muitas histórias legais. Tem uma história de uma professora de Harvard de História da Arte, que ela coloca os seus alunos para ficarem sentados diante de um quadro 3 horas inteiras, tá? Para que eles vejam o máximo de detalhes possíveis desse quadro. Tá? Para que treinem então a habilidade de observação, que é super importante, observação atenta para o processo da criatividade. Né? Você vê detalhes, você conseguir absorver o que você está vendo. Então não se preocupar de ser rápido em observar, isso é muito importante, tá? Para você perceber mais. E não é uma observação lenta, porque ela é engajada, ela é ativa, só que ela é devagar, né? Ela não vai ficar com pressa, ela vai querer, a pessoa que está observando dessa forma, captar detalhes, ter visão ampla. Lembram? A criatividade não é incompatível com visão estreita, né? A criatividade a gente tem que estar ampliando a visão, criando novas formas, né? A criatividade é uma força que ela ajuda o quê? A criar diferentes soluções, né? Então, é importante a flexibilidade também, né? Então, assim, o poder da observação, ele é importante para a gente observar de modo devagar, não é lento, detalhista, absorver melhor o que está vendo, foco, né? E estar engajado naquele momento ali, naquele contexto, tá? Por isso é tão importante. Não esqueçam do poder da observação atenta para o processo criativo. Tá? Um criador do velcro, não sei se vocês ouviram falar, um engenheiro suíço chamado Jorge Mestral. Jorge Mestral, engenheiro suíço, em 1948, ele criou o velcro, né? Que é aquele tecido que é usado em roupa, em sapato, que tem aderência, que fixa, faz aquele barulhinho, né? Criança adora, eu na infância ficava tirando bastante. E o velcro, sabe como ele criou o velcro? Tem a história, né? Observando carrapichos, aquelas sementes que grudam, né? Às vezes dá uma aflição, assim. Meu pai na infância brincava muito comigo, com as minhas irmãs, na floresta da Tijuca, jogando carrapicho para um lado para o outro. Pique carrapicho, bem legal, né? Bem criativo. A gente fugindo dos carrapichos. E o engenheiro suíço observou e conseguiu associar uma ideia. Opa, velcro. Entendeu? Então o poder da observação para a criação é muito importante. Tá?
que mais? Vamos falar do paradigma. O que é paradigma? Paradigma é a força, é a forma com que você enxerga, a forma padrão com que você enxerga as coisas, né? O seu princípio, né? É o jeito que você pensa, a sua forma de pensar. Então é importante a gente questionar a nossa forma de pensar. O nosso comportamento, ele é sério, né? Mas o paradigma, se você conseguir mudar, é uma mudança mais profunda que o comportamento. Porque uma mudança no paradigma, ela vai reverberar no comportamento, tá? Então a mudança de paradigma, ela é muito séria. Vou dar alguns exemplos relacionados à força da criatividade, ok? Uma das coisas que bloqueia a força da criatividade, né? A gente já falou em algumas aulas. O medo de errar, tá? O medo de errar bloqueia. Se você tem medo de errar, o que acontece? Você acaba deixando de aprender, né? Deixando de experimentar. Mas espera aí, você não tem medo disso, de deixar de aprender? Você não tem medo de deixar de experimentar? Então, eu trouxe um contraponto, que isso é interessante para a gente fazer, para avaliar os paradigmas que a gente tem. Ah, tenho medo de mudança, de arriscar. Ok. Né? Agora, vamos ver um outro contraponto, né? Oposto a isso. Você não tem medo de ficar na mesma situação, né? Reclamando do mesmo problema por 5, 10 anos? Por um ano que seja? É bom a gente ver o outro lado da história, né? Pegar um contraponto para aumentar a nossa análise. Outro, ó, tenho medo de pensar grande é coisa de gente que não tem pé no chão. Você pode pensar grande, né? Ter a cabeça no cosmos, o pé na rocha, você pode pensar grande sim, sem ser louco, varrido, né? Tenho medo de pensar grande, tenho medo de ousar. Ok. E você não quer criar algo diferente, de repente ajudar a humanidade, escrever uma história bem legal, ser o roteirista de um filme onde todo mundo vai sair tocado, com uma mensagem original, bonita, com uma história de vida, ou sua própria história de vida virar um livro? Você tem medo de pensar grande, você quer ficar na média, na mediocridade, sem criar algumas coisas interessantes para a sua vida, né? Sem pintar aquele quadro que vai alegrar o ambiente, sem tocar aquela música, né, que deixa todo mundo alegre e feliz. É isso, né? Então a gente pega esse outro contraponto. Medo de pensar grande, não tem medo de ser medíocre, no seguinte sentido de ficar, né, no mais ou menos, eu não vou querer alcançar a excelência. Por quê? Né? Claro que a gente tem, né, a gente tem interferências, a gente sabe que a pessoa, né, tem a predisposição genética, tem a influência do meio, tem variáveis, né? Mas falando do medo em si, né, de pensar grande, tem variáveis do momento da cultura, do momento econômico, mas a gente pode parar e dizer, epa, não vou usar, mesmo se eu estou vendo alguns obstáculos, né? O resiliente, o que ele faz? Ele é muito ousado. As pessoas resilientes, elas não veem na vulnerabilidade uma fraqueza. Elas podem até em determinado momento se sentir fraco, mas da vulnerabilidade emerge uma força para elas agirem. Tá? Essa diferença, né? Que a gente já falou. O problema, por exemplo, não é a diversidade em si. Qual o problema maior? É a interpretação que você tem da diversidade, né? Então, assim, o filósofo Epicteto já falava, né? Os homens se perturbam não pelas coisas, mas sim pela visão que eles têm delas. Então, assim, é importante a gente estar percebendo que interpretação eu tenho daquilo, que visão eu tenho daquilo, né? Se eu for questionar uma coisa aqui para vocês acham, vamos ver, vou até parar para vocês pensarem um pouco, esse questionamento. Tcharam, vocês acham que vocês têm a capacidade de mudar uma pessoa? Eu digo que eu não tenho. Né? Eu não tenho essa capacidade. Eu posso orientar uma pessoa para mudar, tentar ajudar. Mas é aquela velha história, né? A gente sabe que se ela não estiver aberta para mudança, para querer mudar, tiver vontade de mudar, não adianta, né? Porém, tem uma coisa.
você pode mudar a forma como você vê essa pessoa. E às vezes você mudando a forma como você vê essa pessoa, o que vai acontecer? Você vai pensar nela de forma diferente e de repente você vai ter uma abordagem que essa abordagem sim vai ajudá-la e que você ainda não tinha tido essa sacada. Então a mudança de paradigma ela é muito importante para criar novas formas também, para você ver de forma diferente. Você pode não mudar a pessoa, mas pode vê-la de forma diferente, ter uma relação diferente com ela, tá? Isso é muito importante, tá? Flexibilidade, né? De ter outras formas de você ver o problema, de ter outras formas de você atingir os objetivos. Não se preocupar com esse processo da criatividade que é patatófilo, todo mundo, né, que está no processo criativo, o ser humano, a gente é feito de tentativas e erros, então não fica muito, né, inseguro com isso. Eu gosto até de uma frase que o Corcunda de Notre Dame, lá nos desenhos da Walt Disney, ele fala, né? Quando ele vai dar um bom dia, ele fala, hoje é um bom dia para tentar. Então, assim, sempre é um bom dia para tentar. Vamos tentar mais. Né? Sabendo quando a gente precisa mudar o caminho, de repente, ajustar, ser flexível também, sem ser disperso, né? Que é outra questão. Né? Lembra que a gente comentou numa aula? A flexibilidade com a manutenção, elas devem estar casadas, parecem ser ambíguas, serem contrárias, mas não. Tá? Por quê? Porque você é flexível, mas você está entendendo qual é o seu objetivo. De repente você muda para ajustar, mas não é se desviar, que é diferente, tá? Então, é preciso você identificar, será que eu passo pela síndrome do pensamento único, pela SPU, né? Em alguma área, em algum aspecto, com alguma pessoa, eu só tenho aquele pensamento relacionado a ela, eu fiquei com um pensamento fixo, obcecado, que a pessoa é isso e acabou, eu só vejo um defeito, uma vez eu, né, fiquei chateada e pronto, ela é aquilo, não consigo ver as forças, né, só o momento ruim, fico presa naquele passado, né, terrível, né? A gente pode mudar isso. E às vezes sim é preciso desobedecer a sua mente, né, porque sua mente está estreita ali. Então vamos às vezes desobedecer nesse sentido, né? Para alcançar novos caminhos, enxergar uma realidade diferente além da realidade atual, tá? Beleza, ficou claro o poder da observação? É muito importante para quem eu acho esse livro para desenvolver a criatividade. Eu vou falar de uma inteligência visual. Eu não vou falar para tirar, né? Vou deixar a curiosidade de vocês, mas tem assim algumas atividades para você observar imagens e às vezes fala, observa, veja tudo o que você está vendo. E você às vezes fica um tempão, olha, tô falando, né, o que aconteceu comigo, olha, acha que já viu tudo possível, de repente podia ter ficado mais tempo para ver. Aí depois, quando está a resposta da análise da imagem, né, tem comentários, tem respostas, você fala assim, nossa, olha só aqui, isso eu não vi, olha só essa sombra aqui, isso daqui também eu não vi, né? É fantástico a gente desenvolver a visão, tá? O nosso sentido da visão. Claro que dentro da criatividade, né, que a gente vai agora passar para a parte da criatividade com os relacionamentos, é preciso só, para a gente se relacionar bem com uma pessoa, com uma equipe de trabalho, só observar bem? Não, né? É preciso a gente observar, a gente escutar e a gente sentir. Observar, escutar e sentir, tá? Isso completa a empatia, né? Você se colocar no lugar do outro, entender como o outro pensa, como é que ele filtra as informações diferentes de você, né? E às vezes até coisas simples. A gente pode ter erros de comunicação quando está interagindo, porque as pessoas pensam diferente. Elas são criativas para pensar, né? Certa ocasião, por exemplo, eu estava tomando um café numa confeitaria com uma colega. Eu não tinha muita intimidade com ela. Pedimos 2 cafezinhos e naquela semana mesmo eu já tinha queimado a língua com café nessa confeitaria. O que eu fiz? Por precaução, na hora, antes de levar o café à boca, e ela também, eu falei, olha, cuidado com a língua. Né? Só foi essa frase até hoje, eu lembro bem, se quer cuidado com a língua. Na hora ela falou assim, o que você está querendo me dizer que eu sou fofoqueira? Aí eu, epa!
Eu fugi assim do assunto, eu fiquei sem saber porque, né, a pessoa está num outro contexto, de repente escutou aquilo no dia, e escutou em língua fofoca, mas foi o jeito como ela recebeu a informação foi diferente, e eu queria dar uma outra informação para ela. Então, se comunicar requer atenção, observação. Assim mesmo a gente erra, ou se não é um erro, né? A gente tem interpretações diferentes, né? Às vezes você está falando com um sentido, o outro recebe com outro. E acontece isso, né? Então, assim, até hoje esse exemplo serve, né, para eu explicar nas aulas, porque é bem didático, né? Acho que pode ser utilizado até em aulas de português, porque você pode interpretar de diferentes formas. Então, assim, essa observação é importante, né? É entender como o outro, então para isso está compreendendo. A gente, claro que não é fácil a gente compreender assim tudo, né? Mas isso é um processo e a gente vai melhorar nossos relacionamentos entendendo assim, epa, não caiu legal essa frase, o que aconteceu? Né? Ok? Então, assim, esse aspecto do relacionamento, né? Com as palavras, com as pessoas, da gente observar, escutar é muito importante. Tá? E aí a gente pode buscar ter um fluxo melhor de ideias, né? Quando está conversando em equipe, quando está se relacionando. Primeira coisa, um assunto. Vamos falar do assunto. Se eu quero falar, por exemplo, sobre inteligência visual, que eu falei desse livro, eu já li esse livro, eu tenho um bom conteúdo. Claro que existem outros livros falando também de assuntos semelhantes, né, disso. Mas aí eu posso falar desse livro. Mas de repente uma outra pessoa que está conversando na mesa comigo vai falar outra coisa que eu não li ainda. Né? Então, assim, vai me dar uma nova informação. Isso é importante para o fluxo de ideias, você, né, trocar então ideia com as pessoas para ter acesso a ideias diferentes, a de diferentes culturas, a determinados assuntos que você ainda não sabe. Isso tudo amplia, né, a sua atividade cerebral, amplia o seu vocabulário, tudo isso e ajuda na criatividade que precisa sempre de quê? A gente fala muito aqui, né? De expansão, de ampliação, de visão ampla, de mente aberta, tá? Então, se você, por exemplo, quiser criar alguma coisa, né? Escrever um livro, por exemplo, você está escrevendo um livro, aí naquele capítulo a ideia empacou, mas você cisma que tem que ser aquilo, e tem que ser aquilo, e naquela noite você está o dia inteiro naquilo, para, né? Lembra? Pausa. Às vezes vai ser o melhor mesmo. Ou troca ideia com alguém. Olha, quantas vezes já me aconteceu, né, que aquilo que eu fiquei empacada, fui tomar um cafezinho com uma amiga, a gente conversando outra coisa, veio a ideia pro livro, ou para, sabe, acontece, né? Você solta, parece que você solta, tá no banho, tá né, fazendo comida, em qualquer outros lugares e às vezes vem. Se você perceber que num momento você está muito obcecado, não é com concentração. A gente tem que saber, né, diferenciar. Isso cada um vai diferenciando, se observando o que é concentração, o que é estar obcecado, né, uma obsessão. São diferentes, tá? A gente sabe disso, mas às vezes na prática, é com a prática que a gente vai aprendendo, né? Nossos melhores professores quem são? É a prática, né? O nosso melhor professor é a prática, tá? Então, assim, prestar atenção nas emoções das pessoas, né? Não ter esse pensamento obcecado e nem também um pensamento que é primo irmão do obcecado, que é o pensamento absoluto, que leva a gente a ter julgamentos, leva a gente a ter ideias preconcebidas, né? Pequeno Príncipe já falava, loucura odiar todas as rosas porque uma delas te espetou. Né? Então, às vezes, a gente faz isso. Né? A gente já generaliza, julga porque uma delas te espetou, porque naquele momento tal pessoa, você já, né, tira uma conclusão preconceituosa. Tá? Outra coisa, está lidando com as pessoas, estou numa empresa que é direcionada à educação infantil. Qual o público que eu preciso estar observando, ter mais empatia para criar coisas novas dentro dessa área da educação infantil? Crianças, né? Pais, professores de criança, a princípio.
né? Esse é o seu coração criativo, é o foco da sua criatividade. Claro que você tem uma rede complementar para ir, né, vendo outras escolas, os irmãos, os parentes e vai, livros, né, infantis. Mas a princípio você tem que determinar qual é o seu coração criativo, né, e atividades complementares que são confluentes, né? Que aí na equipe você também, para abrir para o pensamento divergente, né, não pode ter hierarquia. Pensamento divergente é o pensamento original, diferente, associação de ideias diferentes. Então tem que ser uma mente aberta, sem hierarquia. Não é aquela coisa assim, não, mas aquele ali já tem mais experiência, ou consideramos ele mais criativo. Todo mundo de igual para igual, para quê? Para o fluxo de ideias ser contínuo, ser livre, aberto, despojamento, tá? Então, assim, isso é muito importante, que seja essa sem hierarquia, tá? Para o pensamento divergente fluir. Para depois da primeira etapa, que é o pensamento divergente, que precisa estar aberto, né? E para o convergente, convergir, peraí, agora vamos passar pelo funil, convergir as ideias em comum, o que a gente está querendo criar, o que é mais importante, tá? O que dá para adequar, o que a gente vai guardar, pode ser para um momento mais à frente, esse pensamento divergente, tá? Então vai fazer essa estruturação com o pensamento convergente. Por isso que às vezes pessoas que têm muito pensamento divergente, às vezes elas são... tem gente que tem certo medo de lidar porque elas são muito ousadas e falam coisas muito diferentes e de repente a pessoa diz, ué, o que está acontecendo? Interpretam, né? Mas depois elas podem ajustar aquilo. Isso é importante para o processo criativo. Sim, é essencial, tá? E aí eliminar essas hierarquias para a gente captar o pensamento divergente de uma forma mais original, prática, tá? Genuína, beleza? A criatividade também em grupo, nos relacionamentos, a gente precisa nessa troca de ideias, sem hierarquia, o que vai ter? O processo do ganha-ganha. Ninguém está assim, não, eu sou mais criativo, o outro lá, o melhor. Benefício mútuo. As empresas que mais têm sucesso é assim, né? Cada vez mais a gente vai precisar mudar. Ter uma economia mais solidária e criativa nesse sentido, né? De um se beneficiar com o outro, cooperar com o outro. Tá? Claro que a gente vai perceber, naturalmente, que uma outra pessoa em determinados processos, né, ela já tem, de repente, mais experiência, faz com menos esforço, aquilo. Mas em etapas, ok, pode até você caracterizar, mas nessa de abertura de ideias, não. Todo mundo na mesma equipe, né? Independente da experiência. Todo mundo contribuindo, suas contribuições criativas, qualquer que seja. Que a pessoa fale mais uma coisa assim, ai, que coisa louca, beleza. Né? Tá ali para um brainstorm, tá? E aí também se pode fazer com a empresa sozinho, né? A empresa ter também, ou a equipe, né? Um diário, né? Nas reuniões quinzenais, se as reuniões são quinzenais, semanais, das ideias, né? Vocês vão registrando, porque às vezes aquela ideia que a princípio, isso faz parte do pensamento divergente, como eu falei, não é utilizada, ela pode ficar guardada para um momento posterior ser utilizada, ou utilizada em outro processo, em outra criação, sabe lá, né? Então isso é muito importante. Não ter visões assim também ingênuas que tudo é possível, eu sou extremamente positiva, tudo é possível. Mas também não ir pelo outro lado, sou muito pessimista, negativa. É tudo impossível. Nem 8, nem 80. Ter esse equilíbrio é muito importante também quando for averiguar as ideias criativas, tá? Essa clareza. Então requer eliminar. Vamos ver de forma clara, mas também sem exageros. Tudo é impossível ou tudo é possível, tá? Isso é importante, né? E o processo criativo acaba inspirando outras pessoas também, né? Dentro de uma equipe, eu separei aqui um probleminha que também eu gostei, até para vocês pensarem em casa, tá? Para elaborarem soluções. A sala de João, que João e Ana trabalham, tem uma janela. O João quer deixar a janela sempre aberta
para regar o local. Arejar, perdão, para arejar o local. Letra de gente criativa, às vezes a gente nem entende. É arejar, não é regar. Arejar o local. A Ana prefere a janela fechada para diminuir o barulho e as correntes de ar. Ambos, Ana e João, eles querem paz no ambiente. Peraí, um quer janela fechada, um quer janela aberta, o João, né, para arejar a janela, né, o local, e a Ana quer fechada por causa do barulho. Mas eles têm um ponto em comum. Ambos querem paz. Como resolver isso com criatividade? Tá? Simples, hein? Um quer janela aberta, outro fechada, ambos querem paz no ambiente. É importante, então, escutar os motivos, já tem um ponto em comum, tá? Existe uma divergência, mas elaborar. Pensem nisso, tá? Isso é uma tarefa que eu estou dando para vocês de casa, tá? Para vocês criarem soluções criativas, começando por aí, tá? É muito importante no processo criativo, né, no grupal, coletivo, sem dúvida, a escuta empática, que eu já estava falando, né, antes. É importante você observar, você saber escutar, ouvir e sentir, tá? É muito importante, então, buscar a empatia. Às vezes a gente, assim, fala muito de empatia e já logo está interagindo. Eu sou empática, interajo muito, eu converso. Tá, você pode ter um bingo, tem empatia, mas vamos desenvolver? Eu gosto de usar uma frase assim, busque empatia. Porque empatia você tem que abrir espaço para o outro. Tá? Quando você abre espaço para o outro, é uma empatia genuína. Tá? Então, e dá trabalho, claro que dá. Para você entender o outro, o que ele quer dizer. Tá? Então, a criatividade tem a ver com esse processo. E claro que buscar empatia vai ajudar em outras forças também, né? A própria empatia. Uma boa conversa é o quê? Aquela que você sai com soluções criativas, que faz você refletir, ou que faz você ficar mais feliz, com forças, né? Com soma de forças. Um saiu mais feliz, mais forte da conversa, o outro também. Somaram-se as forças, né? Uma força com outra se multiplica, o resultado não é igual. A matemática é muito maior, é muito melhor. Olha que maravilha, né? Então vamos somar nossas forças, isso é muito importante, né? Então a boa conversa, a busca pela empatia, ela tem esse poder, né? A observação atenta também ajuda isso, ajuda a criar novas formas, até novas formas de você ver a pessoa, como eu falei, né? Você pode mudar a forma como você está vendo o paradigma de determinada pessoa e às vezes é isso que está faltando para ajudá-la a mudar, tá? Então, aprecie a diversidade, o diferente. Quando a gente começa a apreciar o diferente e realmente agir, colocar em prática, que o nosso melhor professor é a prática, vocês vão ver que muda, né? O patamar da criatividade de vocês vai dar um salto. Podem ter certeza. Tá? A pressa atrapalha, não é só inimiga da perfeição, a pressa é inimiga da criatividade. Tá? E isso das pessoas sinceramente envolvidas, na conversa elas vão conversar melhor, vão ter um nível de empatia melhor. Tá? Para essa observação atenta, uma técnica muito boa para ser feita para outras coisas também, para diminuir a ansiedade, melhorar a concentração, ajuda, né, nesse tempo que a gente está aí de isolamento, que é a meditação Mindfulness, que é um tipo de meditação que ela desenvolve, né? Ela é voltada para desenvolver a atenção plena, a observação atenta, o foco no presente. E isso ajuda na empatia, tem vários resultados positivos, né? Dentro também da criatividade. Tá? Outra coisa que também eu quero chamar a atenção para vocês, que eu falei do diário das ideias em grupo, vocês também podem fazer em grupo, né? Uma lista chamada onirograma. Oniro é de sonhos, né? Grama você vai listar, tá? Então você vai listar seus sonhos, olha que legal. Você já parou para pensar nos seus sonhos? O que você sonha? Escrever mesmo, pequenos sonhos, né? Isso é importante, daí você também juntar que inspirações você tem, né? Como é que eu
vou atrás desse sonho, né? E você, como é que você se inspira para isso, ok? Então, assim, liste seus sonhos, faça um onirograma e perceba, né, se está casando as suas metas criativas com seu sonho lá na frente. Claro que isso tudo é flexível, você pode mudar daqui a um ano, daqui a um mês, mas isso para você ter uma ideia agora, no momento, tá? E outra coisa, eu queria, né, o meu tempo já está acabando, eu queria deixar duas mensagens aqui. Um provérbio americano: ouça ou sua língua o deixará surdo. Eu acho muito importante a gente aprender a ouvir. Eu quero que um dia, se eu desejo, isso é um sonho, né, que um dia no ensino, na educação, as crianças aprendam não só a observar, que foi falado muito aqui hoje, como também aprendam a ouvir, terem aulas, né, para a gente aprender a escutar e a observar. Né? Isso vai melhorar com certeza a humanidade, a interação, a cooperação, a criatividade, a empatia e tudo mais. Sonho com isso, é um dos meus sonhos e quero ajudar como uma mini peça, né, nesse processo. E para deixar uma frase do nosso querido Walt Disney relacionada a sonho, para que vocês permitam-se sonhar, não deixem de sonhar nunca, é a seguinte: se você pode sonhar, você pode fazer.